estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Ellen. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje vamos conversar um pouco sobre as diferentes formações e funções das cidades. E você, sabe o que é uma cidade? Vamos conversar um pouco sobre isso em nossa aula de hoje. Antes de começarmos, deixe a sua presença registrada. Basta acessar o código QR que aparece aí na sua tela. E agora passarei algumas informações breves sobre a aula. Esta aula é destinada aos 5º anos do ensino fundamental. Trabalharemos a seguinte habilidade da BNCC: analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. E o objetivo da aula é entender as diferentes formações e funções das cidades. Agora vamos à nossa aula. Vamos começar definindo o que é cidade. Cidades são aglomerados de pessoas, casas, comércios, é onde acontecem diversas atividades, como estudos, trabalho e outras atividades humanas. A maioria de nós moramos em uma cidade. As cidades são bem marcadas pela urbanização. E hoje vamos começar a entender alguns tipos de cidades. Um exemplo, você sabe o que são cidades espontâneas e cidades planejadas? Você sabe o que é algo espontâneo? Podemos dizer que espontâneo se refere ao que é natural, não programado ou não planejado. Então, o que seria uma cidade espontânea? São cidades que foram surgindo com o decorrer do tempo. Pessoas foram chegando, construindo casas, comércios, então a cidade foi crescendo e se estabelecendo. Tudo isso sem nenhum planejamento urbano. Já uma cidade planejada, como o nome mesmo diz, tem tudo planejado. Localização de alguns prédios, empreendimentos, o desenho ou o modelo das construções, das ruas, enfim, tudo bem planejado. Aqui temos uma imagem de exemplo. Mas o que você acha melhor? Cidade espontânea ou planejada? Quais as vantagens e desvantagens? Vamos analisar juntos as características desses dois tipos de cidades e conhecer algumas pelo nosso país, o Brasil. As cidades espontâneas são a maioria no Brasil e no mundo. Isso significa que a maior parte da cidade surgiu de forma gradativa e sem planejamento urbano. Geralmente, essas cidades surgem com a chegada de um grupo. Os grupos de pessoas antigamente iam em busca de novos territórios, em busca de alimentos, água ou abrigo, de lugares onde pudessem se manter. Então, se um grupo escolhia aquele lugar, a comunidade ia crescendo e se tornando uma cidade. É o caso de várias, mas vamos conhecer algumas das principais cidades espontâneas aqui no Brasil. A começar pela cidade de São Paulo, que surgiu como grupo em 1554, com a inauguração de um colégio jesuíta chamado Colégio São Paulo. Com o tempo, o local atraiu mais pessoas, pelo comércio de café e por ser rota para seguir do litoral para o interior do país. Depois, na época industrial, quando cresceram o número de indústrias na cidade, ela atraiu ainda mais pessoas que saíam de outras regiões, do campo em busca de emprego. Cresceu tanto a ponto de ser conhecida hoje como a mais influente cidade do Brasil. Outra cidade muito importante para o Brasil, que inclusive já foi a capital do nosso país, é o Rio de Janeiro. Foi a cidade que recebeu a família real de Portugal e por conta disso despertou muito interesse nas pessoas pela região, especialmente pela produção agrícola. Hoje é uma cidade referência também, mas que enfrenta muitos problemas de ordem social e que tem tudo a ver com a história do Rio. Problemas sociais que envolvem questões de moradia, desemprego, violência, saúde, entre outros.
A história da colonização, da escravidão, das circunstâncias em que as pessoas foram libertas da escravidão. Tudo isso impacta até hoje na configuração da cidade e reflete em alguns de seus problemas notados em todo o país. Porém, é considerada a cidade maravilhosa e possui paisagens incríveis e que recebe muitos turistas. Algumas cidades do Nordeste também surgiram espontaneamente, como a cidade de Recife, uma cidade que começou a crescer por conta do comércio externo. A cidade atraía muitos comerciantes e imigrantes para a região. Hoje é uma das maiores cidades do Nordeste. E Fortaleza, que ao longo da história passou por vários episódios de disputa de territórios entre indígenas, holandeses e portugueses. Também passou por diversos fluxos migratórios e cresceu a ponto de ser a quinta maior cidade do Brasil. Geralmente, percebemos que as cidades espontâneas surgiam e atraíam cada vez mais pessoas por fatores econômicos, oportunidades de negócios ou trabalho, comércio. As pessoas migravam em busca de melhores condições de vida. Enfim, são algumas das motivações para que uma cidade cresça mais e mais, a ponto de se tornar referência. Mas imagina só todo esse processo. Quando uma cidade recebe várias pessoas, ela precisa de infraestrutura. Isso envolve ter lugar para as pessoas morarem, escola e hospitais a fim de garantir o direito à educação, o direito à saúde. Quando não há infraestrutura, as pessoas dessas cidades vivem as consequências. Um exemplo é o aglomerado de casas em regiões marginalizadas. Aliás, me conta, essa palavra, marginalizada, te lembra o quê? Essa é uma derivação da palavra marginal. Marginal quer dizer o que está às margens, o que está de lado. Então, quando dizemos área marginalizada, quer dizer que é uma área mais distante dos centros urbanos da cidade. E como a maioria das pessoas não querem ficar distante dos centros por questões de trabalho, escola e outros, acabam surgindo aglomerados de casas, construídas algumas vezes sem supervisão profissional, construídas em áreas de riscos, sem saneamento básico ou condições para atender o número de pessoas que passam a habitar ali. Então, as áreas ao redor da grande cidade vai ficando cada vez mais cheias de construções e pessoas. Cidades sem planejamento e sem infraestrutura podem resultar em diversos problemas sociais, que vão além das construções. Observamos a diferença nas construções aqui da imagem e podemos imaginar diversas questões nesse respeito, como qualidade de vida, distância de trabalho, serviços e comércios e falta de segurança. E as cidades planejadas? Quais são as vantagens? É importante destacar que as cidades planejadas são resultado de um projeto e geralmente esse projeto tem um objetivo. Então, quando se fala em cidade planejada, estamos falando de cidades que foram projetadas para algo. Como assim? Vamos ver um exemplo? A primeira cidade planejada do Brasil foi Salvador, que está no nordeste do nosso país. Salvador foi projetada para ser a capital do Brasil. Então, a preocupação no projeto dessa cidade era aliar função administrativa e militar. Veja aqui nas imagens da cidade. Salvador, assim como o Rio de Janeiro, também já foi a capital do Brasil. E embora tenha sido planejada, lá também são identificados muitos problemas de ordem social. Muitas pessoas se interessavam pela região e acabavam mudando para lá. Quando a população do local cresce muito e a cidade não foi preparada para isso, também é possível perceber más consequências. Teresina, chamada de Cidade Verde, foi projetada com quadras em formato de tabuleiro de xadrez. E a configuração dos elementos naturais da cidade foram considerados. Por exemplo, como está situada entre rios, projetou-se a utilização de via aquática para que o comércio se tornasse um dos pontos mais importantes da cidade.
assim como facilitou a mobilidade, ou seja, a movimentação de pessoas entre as cidades da região ou do entorno de Teresina. Uma outra cidade planejada é Belo Horizonte. Belo Horizonte foi construída para ser a capital de Minas Gerais e teve influência europeia. Inicialmente, dividiu-se a cidade por zona central, suburbana e rural. Um último exemplo de cidade planejada é Brasília, onde está o Distrito Federal, a capital do nosso país. E Brasília foi projetada justamente para isso, para ser a capital nacional. O objetivo era levar a capital do país para o interior do território brasileiro. Se observarmos as duas capitais anteriores, elas ficavam no litoral, Rio de Janeiro e Salvador. Brasília fica no centro-oeste do país. E olha só que interessantes, alguns dos aspectos envolvidos no planejamento de Brasília. Assista com muita atenção ao vídeo a seguir que mostra como a cidade foi pensada. Todo mundo já ouviu dizer que Brasília é uma cidade planejada, mas muita gente não conhece as ideias que estão por trás desse planejamento. O urbanista Lúcio Costa, criador do Plano Piloto de Brasília, imaginou uma cidade ordenada, eficiente, agradável para se viver e que ao mesmo tempo tivesse a dimensão simbólica de capital do país. Para isso, a ideia era que a relação das pessoas com a cidade variasse de acordo com a função de cada espaço da capital. Assim, cada setor seria construído com uma dimensão própria. Lúcio Costa preferiu usar a palavra escala. Neste vídeo, você vai conhecer quais são e o que são as 4 escalas urbanas que dão a Brasília um caráter único entre todas as cidades do planeta. A forma com que Lúcio Costa desenhou a cidade tem como base 2 eixos que se cruzam, um eixo retilíneo e um eixo curvado. Posteriormente, com o preenchimento dos 2 eixos, o conjunto foi associado à figura de um avião. O eixo retilíneo foi planejado para receber as atividades próprias de uma capital. Para isso, Lúcio Costa pensou que o espaço deveria ter uma escala adequada para representar toda a coletividade. Uma larga esplanada, áreas extensas sem nenhuma construção e prédios dispostos numa distância tal entre si que dariam à paisagem um aspecto grandioso. Isso sem falar na monumentalidade dos edifícios desenhados por Oscar Niemeyer, como o Palácio do Congresso e a Catedral. Uma pessoa que do centro da cidade olhe na direção dessa esplanada pode se sentir pequena em relação ao espaço, porque a ideia ali é essa mesma. A escala monumental com que essa parte da cidade foi pensada expressa uma dimensão simbólica que representa a nação e a coletividade. No eixo curvo, as asas do avião, Lúcio Costa situou as chamadas superquadras, outra das grandes inovações do projeto de Brasília. Enquanto na escala monumental estão expressas as aspirações coletivas, a escala residencial, representada pelas superquadras, adequa o espaço ao indivíduo em suas relações familiares e sociais mais próximas. As superquadras têm entrada única, que separa a área interna e as vias de circulação de carros. Os edifícios têm altura fixa, de 6 ou 3 andares, e são suspensos por pilotis, o que deixa o térreo livre para a circulação de pedestres. Grades e muros que impeçam o acesso das pessoas à área térrea são proibidos. Lúcio Costa previu também que os edifícios seriam cercados de árvores. O verde, aliás, é presença constante nas superquadras, diminuindo a separação entre o espaço urbano e a natureza. O projeto contempla áreas para comércio local, escolas, igrejas de bairro, clubes, lugares que podem ser acessados à distância de uma caminhada curta. Segundo Lúcio Costa, a superquadra é a proposta de uma nova maneira de viver. Bem legal, né? Há muitas vantagens quando se pensa no planejamento de uma cidade. Dentre os benefícios, podemos listar melhor qualidade de vida para as pessoas, porque, como vimos no vídeo, quando se pensa na localização de lugares que todos usam, como escolas, comércio e hospitais, isso facilita bastante a rotina das famílias. Pensar em áreas verdes em meio aos centros urbanos também é ótimo para o bem-estar.
E com planejamento, os impactos ambientais a curto e a longo prazo podem ser minimizados. Temos muitas vantagens. Porém, como vimos, as cidades planejadas são uma minoria. Vamos analisar algumas imagens agora. Enquanto observa, tente dizer se elas são de cidades planejadas ou espontâneas. Olha a imagem que temos aqui. Você acha que essa é uma cidade planejada ou que surgiu de forma espontânea? Escolha uma das duas opções. Vamos para a nossa correção? Essa cidade foi planejada. É a cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Ela apresenta problemas como inundações, pois foi construída às pressas e foi projetada para favorecer as atividades portuárias na região. E realmente favoreceu muito a economia local. Observe mais uma imagem. Pelas características, você acha que é uma cidade planejada ou espontânea? Essa imagem representa uma cidade que vimos por aqui hoje, a cidade de São Paulo, uma grande cidade que surgiu de forma espontânea. É possível observar em várias partes da cidade de São Paulo contraste nas construções, nos aglomerados de casas e prédios. E aí, conseguiu entender a diferença entre cidades espontâneas e cidades planejadas? Antes de relembrarmos o que estudamos nessa aula, aproveite para deixar a sua presença registrada. Basta acessar o código QR que aparece aí na sua tela. Vamos relembrar o que estudamos? Entendemos o que são cidades e como algumas delas surgiram. Algumas de forma espontânea e outras de maneira planejada. Cidades espontâneas surgiram de forma não organizada. Um grupo chegou, se estabeleceu ali, mais pessoas foram atraídas para o lugar, até se formar uma cidade. Cidades planejadas foram projetadas e pensadas para serem funcionais. E para você, como seria sua cidade ideal? Já pensou se você pudesse planejar a sua cidade? A atividade para esta aula é a seguinte: desenhe e planeje a sua cidade funcional. Pense no formato que você gostaria que ela tivesse. Imagine a localização de cada estabelecimento e como seriam as posições das ruas, as casas, os prédios. Teria praças ou parques na sua cidade? Faz o seguinte, pensa nisso com calma e desenhe a sua cidade. Você pode também montar uma maquete com toda a sua cidade planejada e registrar a sua produção. Vá tirando fotos de todo o processo e de tudo o que você imaginou. E mande a foto de tudo pronto pra gente pelo WhatsApp, combinado? E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar conosco por meio do WhatsApp, mas também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Além do nosso site, onde você acessa o banco de aulas e fica por dentro da programação. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau! Até a próxima aula!